Olá, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, programa Faz Sentido com Raquel Viana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira tá linda. Nós vamos receber um convidado super especial hoje. Oi, Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Hoje é nosso convidado especial. E eu sou Raquel Viana. Sou coach, palestrante, analista comportamental, especialista em PNL aplicada em vendas. E eu tenho um Instituto de Desenvolvimento Humano, que é o Instituto Raquel Viana. Sigam lá meu Instagram. Oi, Angelina, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos receber uma pessoa super especial, que é o Anderson Veloso. E eu estou aqui já colocando bastante coraçãozinho e enviando também para os nossos convidados os convites para estarem participando dessa live. E essa live vai ser incrível hoje, vai ser sensacional. E eu vou convidar as pessoas, convidando os amigos para estarem curtindo e participando do nosso encontro hoje, que ele vai ser incrível. E eu convido vocês também a estarem convidando seus amigos para participarem conosco desse bate-papo, porque hoje nós vamos receber um cara incrível, que eu admiro demais, que é o nosso querido Anderson, e vai ser um bate-papo sensacional. Eu tenho certeza que vocês vão amar conversar com o Anderson e conhecê-lo também, né? O Anderson Veloso, ele é jornalista, publicitário, apresentador de TV, palestrante, e desde 1986, ele vem colecionando experiências, histórias e fatores que contribuem no desempenho da comunicação de profissionais renomados. Ele é criador também do treinamento Seja Destaque em Apresentações, que é um curso online que tem ajudado milhares de pessoas no desenvolvimento da comunicação, com foco em resultados, para vender mais, atender melhor e liderar sempre. E é autor também do livro Fale Bem Agora ou Cale-se para Sempre. Então coloquem bastante coraçãozinho aí. Vamos convidar as pessoas para estarem participando hoje, porque a nossa live vai ser sensacional. Sejam todos muito bem-vindos. E vai ser incrível. Daqui a pouquinho eu estou trazendo o nosso convidado e nós vamos recebê-lo ele com muita alegria, com muita satisfação. E vai ser um bate-papo delicioso. E deixa eu continuar convidando aqui as pessoas. Vamos continuar convidando agora mais pessoas para estarem participando do nosso bate-papo, que vai ser sensacional. E daqui a pouquinho a gente já começa. Vamos convidar os amigos. O momento é esse, 5 minutinhos para a gente convidar. E daqui 2 minutos nós já vamos receber o nosso querido Anderson Veloso com esse bate-papo. Ele vai trazer tanto conteúdo, nós vamos conhecer a sua história de vida, conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória, que é muito importante quando a gente recebe um convidado. Nós conhecemos a história de vida dele, saber de onde que ele veio, saber sua história, sua trajetória, saber quais são as suas ideias, suas idealizações. Então vai ser um bate-papo muito, mas muito gostoso. Só estou terminando de convidar. Vamos colocar aqui nosso convidado de honra hoje. E esse vídeo vai para o canal. Depois vocês podem ver o vídeo completo no nosso canal do YouTube, que é o Faz Sentido com Raquel Viana. Então, vamos colocar o nosso convidado em destaque hoje. Com o Anderson. Muito bom. Então, vamos convidar o nosso querido Anderson Veloso, agora nessa manhã maravilhosa. Bom dia, Raquel. Bom dia! Tudo bem, Tudo bem, e Anderson? você? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Adoro esse título do seu programa.
Faz Faz sentido. sentido. Tá cortando a minha cabeça aí, não, né? Não, tá bom. Tá bom. Porque às vezes a gente entra e acaba que vai cortando assim. Eu fico perguntando, pessoal, cortando a minha cabeça. E aí, tudo bem? Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Essa Já aí manhã, já começa até com uma dica. A gente até começa com uma dica, né? As pessoas que gostam de fazer lives, tem muita gente que coloca muito teto ou pouco teto e fica assim, ó, é ou verdade, é assim, ó. verdade. Então já é a E primeira dica, né? Você pode se ver e se enquadrar. Olha que espetáculo. na verdade, por exemplo, nós que estamos aqui em dupla, acaba que eu me vejo mais inteira, entende? E as pessoas lá, elas nos veem menor. Então eu Uhum. sempre pergunto se está tudo certinho. Oi, Renato, bom dia, pessoal. Sejam Renata todos muito. Joia, Seja bem-vindo, Renato, ao nosso Instagram. E o nosso bate-papo de hoje, né, Anderson? com certeza. Quarta-feira tá linda. Eu tenho uma vista maravilhosa aqui na minha frente, aqui, ó. Tem uma janela e minha casa, ela é fundo para Lagoa do Nada, o Parque Lagoa do Nada. Então, a janela, eu consigo ver todas as árvores, a vista aqui é muito linda. E sempre quando eu tô aqui na parte da manhã, eu me sinto, assim, privilegiada também. Que legal. A gente mora próximo, eu moro no Caiçara, já já estou na sua casa. Ah, pertinho, pertinho. E Anderson, vamos conhecer um pouquinho do Anderson Veloso. Quem que é Anderson Veloso? Aonde que você nasceu? Vamos conhecer um pouquinho da sua história de vida, sua trajetória. Então, Uhum. o que faz sentido hoje na vida da gente é justamente as nossas histórias de vidas, não é? Com certeza, Raquel. Eu sou uma pessoa bastante simples. Eu gosto de viver muito em família, de conviver muito com os amigos. Pode parecer óbvio isso, mas é que tem gente que gosta de sair demais, de ter muitas baladas. Eu gosto de ficar mais em casa, sou mais tranquilo, adoro fazer cafuné na esposa, brincar com o Ah, cachorro, enfim. Eu nasci em Montes Claros. Eu sou do muito norte de claro. Minas. É, Olha. eu sou de Montes Claros, nasci lá na década de 60 e de lá para cá tem sido bem interessante, porque eu já estou com 53, não posso, né, de repente negar, não gosto de falar que não, mas enfim, já tenho já uma certa experiência de vida. E a gente vem pegando várias situações, várias possibilidades. Claro que essa que a gente está vivendo agora é única Ah, para os meus avós, para os meus tataravós, para os seus certamente. Mas olha, de lá para cá, eu sou nascido em Montes Claros, eu sou filho de médico e de advogada. Meu pai é falecido já há quase 6 anos. E de lá para cá, eu tenho dois irmãos, né? Tenho um irmão e uma irmã. Eu sou casado há quase 26 anos, esse ano já faz 26 uau. anos Já que fez eu bodas de prata, então, né? fiz bodas de prata ano passado, né? E você acredita que eu também? Bodas de prata? Bodas de prata. Começou cedo, hein, Raquel? Eu casei com 19 anos. Ah, então tá explicado. Eu casei com 19 anos, o ano passado eu fiz bodas de prata, 19 para 20, né? Então, dia 15 de maio. 15 de maio eu fiz bodas de prata e agora em maio eu faço 26 anos de casada. É, a gente casou quase com uma semana de diferença. Você casou no dia 15 e eu casei no dia 21 de maio de 94. Gente, uma semana de diferença É, no mesmo ano. é incrível. Olha as situações Incrível, aí, que ó, coincidências, hein? coincidência. Podemos fazer festa juntos. Ô, Olha pra menina, vamos você. lá. Aí, ó, vamos 50-50. comemorar. Eu faço Yes! 26 anos de casada, você também faz 26 anos de casada, e a gente reúne e faz uma festa única. Olha pra você ver. Comemoração Gostei, única. gostei Ó, demais. Então, olha adoro. só. Desde sempre eu gosto de ver TV. Eu gosto de ver TV, eu gosto de assistir aos repórteres. Eu sempre fui alucinado com pessoas que falam bem. Então, desde sempre, eu olhava essas pessoas, né? Então, eu costumo dizer que eu sempre quis ser locutor antes de ter a voz definitiva. E eu Que tinha um legal. amigo, o Vanderlei, tenho, né? Na verdade, ele está meio sumido. Vanderlei Araújo, lá de Janaúba, foi onde eu vivi muito tempo, além de Montes Morei em Claros. Janaúba. Ah, meu Deus! Olha isso. Isso eu não Morei, sabia, você não tinha me contado. Olha que incrível. Depois a gente vai conversar sobre isso. Meu morei em pai foi médico. Janaúba.
Meu pai foi médico lá há muito tempo e tal. Que Então legal. a gente brincava de fazer locução como assim? Meu pai tinha um equipamento, um aparelho, que tinha um microfone embutido em cada lado. Então eu ficava perto de um microfone, o Vanderlei ficava perto de outro, a gente pegava uma revista, começava a folhear, parava em alguns anúncios e lia os anúncios. Isso sem preparar, sem nada. Então eu costumo dizer que 11, 12 anos eu já fazia esse exercício e eu gostaria de ser locutor sem ter aquela voz definitiva. Porque depois vem a puberdade, vem aquela voz definitiva que fica meio Vai rouca até, mudando, é. vai se adaptando. Aí você tem a voz normal a partir dos 14, 15 anos, que não muda mais. Aliás, vai ficando mais aveludada com o tempo, né? Para mim, vai melhorando com o tempo. Então, se você olhar hoje, se você ouvir o Galvão Bueno, por exemplo, a narrar corridas de 30 anos atrás, 25 anos, a voz dele é mais aguda. Hoje a voz dele está mais grave. Claro que daqui Verdade. a pouco começa a ficar mais rouca, mas isso é o normal da voz. A voz vai envelhecendo também, mas isso não tem problema não. Então isso eu fui fazendo. Em 1981, meu pai comprou uma câmera de vídeo. Aliás, eram só 2 câmeras de vídeo na cidade de Janaúba nessa época, a do meu pai É e de um mesmo. amigo dele. E eu saía com essa câmera pela cidade toda, gravava carnaval, gravava... Nossa, e era chique, as pessoas perguntavam se era Globo e tal, e Já coisa. era destaque na cidade, né? Eu tinha um crachá, eu não sei se o crachá está aqui, não vou conseguir pegar agora rapidamente. Se eu tivesse pensado, eu poderia ter providenciado. Mas um crachá da T Veloso. Era a minha TV. Mentira, T sério. Veloso, ou seja, só passava Olha, lá em casa, mas tudo bem. Era o canal 3 lá de casa, era T Veloso. Aí eu fazia mágica com meus irmãos, eu gravava, fazia locução. Nossa, era muito bacana. Isso tudo veio, né? E você falou aí de 86. 86 foi quando eu comecei em rádio aqui em BH. Tem gente que pode estar nos assistindo que assistiu ou ouviu na época a Rádio Terra. A Rádio Terra, nessa época, era a rádio do é rock. mesmo, Então foi a primeira verdade. possibilidade que eu tive de trabalhar em rádio. Eu consegui fazer um teste, passei no teste, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu gritava, yeah, yeah. Isso em 86, então eu comecei a trabalhar em rádio. Fiquei durante 6 meses, aí depois eu saí. Aí depois eu voltei na Rádio Extra para fazer também em 1990, também um período curto, porque logo em seguida me convidaram para a TV. Aí eu entrei na TV Alterosa, aqui em BH, para fazer um programa chamado Canal Shopping. Esse programa é um programa de comerciais. Eu ia nas lojas e a gente gravava. Gente, eu estou aqui com essa capinha de celular, essa capinha é assim, assim, assado, falava a qualidade dela, né? E falava o preço e falava onde é que a pessoa ia comprar essa capinha. Isso foi em 90. O programa eu costumo dizer que foi uma gestação. Ele durou 9 meses. Aí depois eu voltei para Montes Claros para ficar lá de 93 até 98. A sua Pouco esposa antes. então era de Montes Claros, A então. minha esposa é daqui. Minha É esposa é daqui. daqui, nasceu em Você casou em BH noventa e e quatro? eu casei em 94, mas olha só. Mas eu, em 90, eu conheci Denise. Foi em 90, eu morava Ai, aqui. Eu completei dia 1º de abril, acredite se quiser, 30 anos de convivência. uau. Foi 30 anos de convivência que nós comemoramos agora, dia 1º de abril, mesmo enclausurados, assim, né? Comemoramos aqui, falamos, eu deixei claro aí nas redes sociais, fiz alguns posts e tal. Aí em 93 eu voltei para lá, em 94 ela foi para lá, para trabalhar. Só que nesse intervalo a gente preparou tudo, a questão do casamento, foi aqui na igreja de Santa Luzia, na matriz de Santa Luzia, a belíssima matriz de Santa Luzia. Por Ela é quê? linda mesmo, ela é Santa linda. Luzia é onde os pais dela moram, onde ela Entendi. vivia quando eu a conheci. Eu a conheci em Santa Luzia. No dia 1º de abril de 1990, eu fui em Santa Luzia para gravar um programa, um festival de música que estava tendo, que eu fui convidado para fazer. Eu estava usando exatamente esse tripé que eu estou segurando esse celular Ai, que agora. legal. Então, assim, são coisas bem interessantes. Então, dia 1º de abril eu a conheci. Então, voltando aqui na cronologia da minha história. Aí, em 94, nós nos casamos. Aí, ficamos até 98 lá em Montes Claros. Mas em março de 98, nasceram os nossos filhos.
nossos filhos Então, gêmeos. que é o São Gabriel e gêmeos. o Vinícius. Vinícius e Gabriel, exatamente. Eu falo Vinícius porque ele foi o primeiro a nascer, 3 minutos Ah, antes. Vinícius e Gabriel. esse Então então eles mais nasceram, então. Vinícius é mais velho, 3 minutos. Então eu acabei fazendo o quê? A gente veio de volta aqui para BH em 98. Eu costumo dizer que eu voltei com uma mão na frente, outra atrás e 2 filhos. Aí eu recomecei tudo de novo aqui em 98 em BH. Porque lá estava um pouco mais limitado o que eu fazia. Eu falei, bom, eu tive lá uma agência de propaganda e tive uma produtora de vídeo. Mas tinha uma concorrência e a concorrência acabava diminuindo muito o preço e deixava a gente muito em maus lençóis. Como é que a gente vai continuar vivendo ou pagando os funcionários? Eu cheguei a ter 9 funcionários. Então foi uma empresa grande, né? Quer dizer, grandezinha, né? Grandinha, enfim. Na época, né? Na época era uma empresa grande. É verdade, um lugar bacana. Então, sim, foi bem interessante. Foi bom. Eu gosto muito de ir em Montes Claros, rever os meus amigos. Tem muita gente que deve estar nos assistindo agora da região do Norte de Minas, então tem um carinho muito grande. Aí eu vim para cá em 98, aí em 99 eu entrei numa TV, a TV que é hoje a Rede Super, era o canal 15. Foi lá, inclusive, que eu conheci a Mara que hoje é apresentadora do MGTV, né? A Mara, simpatia, além de ser belíssima, Ai, que pessoa legal, bacana demais. ela é linda Linda, mesmo. linda, gente boa, enfim. Aí em 2000 eu fui para o Shop Tour. Shop Tour, para quem não sabe, era o maior programa de vendas pela televisão que tinha no país. Era de São Paulo. Aí eles vieram para BH. Então eu fui o primeiro apresentador do Shop Tour aqui em BH. Em 2001 eu fui para a TV Balcão. Aí muita gente que deve estar me assistindo fala assim, ah, bem que eu estou vendo que eu te conheço de algum lugar, nem isso mais. Quando eu estou dando palestra, as pessoas falam, peraí, você morou no meu bairro? Você é parente daquele fulano de tal? Você... Não, fui apresentador da TV. Ah, então é de lá. Então muita gente em supermercado me reconhece pela voz ou Legal. pela forma de falar. Então foram 16 anos anunciando e vendendo na TV Balcão, ou seja, fazendo vídeos, utilizando vídeos para vender produtos e serviços através dessa caixinha mágica que hoje é o celular, hoje é a internet, enfim. Mas é isso. Essa é a minha vida rapidinha até isso. Mas claro que, paralelamente a isso, eu faço eventos. Eu já tive 2 vezes no Mineirão fazendo eventos para a Fiat que tinham simplesmente 50 mil pessoas na minha Ah, frente. que Então, assim, legal. foram 2 experiências maravilhosas. Teve uma delas que eu anunciei, eu esquentei a galera, eu anunciei o Luciano Huck, e o Luciano Huck fez o sorteio dos 2 carros que eles faziam na época, nas boas épocas de festas do Dia do Trabalhador da Fiat. Então foram assim várias, e outras várias possibilidades, vários eventos, e enfim, essa é a minha vida. Ai, que lindo. Muitas trajetórias para contar, não é? Bacana, bacana. História de vida. E até hoje você faz alguns comerciais, não faz? Eu vejo às vezes você Faço. fazendo comerciais, ainda continua fazendo. Faço Cerimonial. comerciais. Faço comerciais aparecendo e faço comerciais só com a voz, só com a locução. Então, muitas pessoas me ouvem por aí em rádio ou TV, só a locução, e também me veem através de comerciais de rádio e TV. E uma das paixões que eu agora vou complementar, pelo menos a minha história aí, foi em 2003, quando eu entrei em sala de aula pela primeira vez. Foi Ai, que no legal. Senac, aqui da Rua Tupinambás, em BH. O Senac BH, ministrando a cadeira de marketing pessoal. Eu, lógico, queria ministrar oratória, mas não tinha essa possibilidade. Então me deram a oportunidade, eu adorei, foi de 2003 a 2008. Foram 5 anos falando sobre marketing pessoal no Senac. E em 2006 eu entrei no Sistema Seng, que é a cooperativa, né? A grosso modo, o Sindicato das Cooperativas de Minas. Então eu viajo ainda, né? O ano passado não teve muita demanda, eles estão mudando alguma coisa, mas eu viajo em Minas Gerais dando aula para cooperativas, falando sobre oratória. Então, assim, de 2006 até agora, eu estou lá no Sistema Seng como instrutor de oratória e atendo pessoas particulares. Eu já atendi advogado, já atendi médico, já atendi pessoas que vão defender o TCC, que é aquele teste, né, de conclusão de curso final nas faculdades.
Eu atendi recentemente uma pessoa que em São Paulo dá uma palestra. Então, o que eu fiz? Eu fui na casa dele, na verdade, na casa de um parente dele, que não é daqui, ele é de Itabira. Então, eu fui lá, na casa dele, ministrei curso para ele. Eu levo um computador, enfim, gravo, para que ele possa ver. Aliás, está aí outra dica interessante, bacana para você fazer, você que tem interesse em fazer apresentações em público. Oi, Ney, o Ney está aí, o Ney Vasco. Tudo bem Oi, com deixa eu você? cumprimentar também. Nós temos Vamos aí lá. com o Ney, nós estamos, deixa eu ver aqui. Ó, a Camila ela é lá de Portugal, ela é minha amiga pessoal. Ela também é jornalista e ela é jornalista de time de futebol. Ela faz Olha, coberturas, ela também está aqui com a gente, a Camilinha Dutra, lá de Portugal. é do E ela tá. Benfica, é do Coimbra, depois ela fala de onde é. Então, ela era do Cruzeiro aqui, sabe? Daqui de Belo Horizonte, né? Ela Aham. era jornalista lá do Cruzeiro, fazia as coberturas pro Cruzeiro. E agora ela está em Portugal fazendo mestrado, está estudando, e com essa questão toda do coronavírus, acabou que ela não está, ela está de quarentena. Lá em Uhum. Portugal, bem pesada a quarentena. Mas seja bem-vinda, Camila, minha querida. Nós temos o Valmir também, seja bem-vindo, o Ney. Estamos aqui hoje com um bate-papo super gostoso com o nosso amigo Anderson Veloso. Está contando, né, Anderson, a sua trajetória de vida, como que a comunicação entrou na sua vida desde a época da sua infância, adolescência. E Uhum. o vídeo completo, para quem chegou agora, vai estar lá no nosso canal. Depois vocês podem correr lá no canal Faz Sentido com Raquel Viana. E estamos aqui no bate-papo nessa manhã maravilhosa, contando a trajetória do nosso querido Anderson Veloso. Aí eu tava falando então dessa questão da câmera. Então tá aí uma super dica que eu sempre falo, gente, utilize a sua câmera. Você tem uma super câmera aí na frente, na palma da sua mão. Se Verdade. você tem um smartphone, você tem uma boa imagem e um som maravilhoso. Então que você possa usar e utilizar quantas vezes você quiser para gravar a sua apresentação. Eu costumo dizer, se por acaso você não gostar de jeito nenhum, tudo bem. Não mostre para ninguém. Se você gostar um pouquinho, você começa a mostrar para as pessoas que você confia mais. Se você gostar um poucão, ou seja, muito, você mostra para muita gente, você coloca nas redes sociais. Agora, se você por acaso não gostar de nada, 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 pode até desligar, pode até não gravar ou desgravar. Agora, o ideal é você deixar gravado, tudo bem, não pode ficar vendo sempre, para não deixar você meio, né, com raiva É, disso, mas deixe para depois você comparar, ó, como é que eu era, como é que eu verdade. fiquei. Então é incrível a questão do telefone. Olha, hoje é uma arma, uma boa arma, né? Uma super ferramenta. É verdade. E você trabalha muito com as técnicas de oratória, com as técnicas de comunicação, para fazer uma comunicação muito eficaz. Eu já trabalho o outro lado, tá? Que Uhum, é o lado mais emocional, porque você deve saber, claro, que o medo de falar em público, ele é o segundo maior medo mundial. Está quase passando o que é o medo da morte. uhum, Então, muitas pessoas, milhares de pessoas, elas têm medo de falar em público, têm medo de fazer uma live, têm medo de se expressar. Então, o meu trabalho é justamente esse, é a gente destravar a mente para falar em público e você aplicar as técnicas de falar com a forma mais eficaz. Então, uhum, uma dobradinha incrível aqui. É a nossa live, nós vamos falar muito sobre isso, sobre essas uhum. questões. E uma dica também que eu quero deixar para as pessoas é a seguinte: se você tem medo, vai com medo mesmo. Porque a gente só vai começar a superar o nosso medo de falar em público se a gente começar a tentar, não é, Anderson? Sim, eu costumo dizer que vá tremendo, mas vá. Quando você Vá. falou do medo aí da pesquisa, em algumas pesquisas dizem que o falar em público ainda ganha do medo da morte. Olha que Sim, incrível. algumas Mas sim. não é? Mas independente de qualquer coisa, é um super medo. Mas pesquisando já há algum tempo, eu tenho descoberto que não só a pessoa tem o medo de falar em público, ela tem mais medo de errar em público. Porque ela tem um medo do que o outro vai falar. Ela fica É o pensando, será? julgamento, É, exatamente. É o exatamente. julgamento do outro. É o julgamento Exatamente. do outro. Então, quando Então, eu dou cursos, eu falo muito sobre isso, curso de Destrava Sua Mente,
que a gente não precisa ter medo do outro, do Uhum. julgamento do outro, não é? Exatamente. Se você ficar pensando no que o outro vai falar de você, vai pensar de você, olha, você não sai de casa. Então tá na Verdade. hora de você ficar mais destemido. Tem gente que fala assim: opa, já sei, vou tomar um negocinho. Ai, não faça Ah, não isso. pode, não Não pode. faça isso. Sabe por quê? Porque existe aquela questão da língua solta. Aí você vai falar bobagem, vão registrar você em vídeo, vão colocar nas redes sociais. Aí vira um outro efeito, efeito Torre Gêmeas. Você já ouviu falar no efeito Torre Gêmeas, hein, Raquel? Eu já ouvi falar, mas pode explicar com mais clareza. Eu queria te fazer uma pergunta. Você se lembra quanto tempo foi necessário para que as Torres Gêmeas e todo o complexo do World Trade Center ficasse de pé, ou seja, fosse construído? Você sabe mais ou menos? Não, não sei, não sei. 7 anos! 7 anos para construir tudo aquilo. Quanto tempo para destruir? Alguns minutos. Desde o primeiro avião até o final, 3 horas. Desde o primeiro avião até tudo acabar ali, três Entre- horas. Agora imagina só, você fica 7 anos construindo uma imagem, deixando posts maravilhosos, fazendo e acontecendo, investindo. Tem gente que investe milhões em cursos, em treinamentos, enfim. Aí, de repente, por uma postagem, por uma bobagem que ele fala na internet, vai tudo por água abaixo. Tem um comediante que fez isso, um comediante famoso que foi na cidade do Ah, interior aqui em Minas, falou bobagem. Olha, eu não sei não, não sei como é que ele está no dia a dia, como é que ele está com relação a convites. Claro que agora na pandemia não, mas antes ou agora depois não sei como é que está, porque ele manchou um pouquinho. Então, gente, a gente tem que, olha, cuidar muito do que vai falar, do que vai é, fazer e principalmente do que vai postar. Tem uma outra frase que eu adoro, muitas vezes você é admitido pelo LinkedIn e sim. demitido pelo Facebook. Você tem um super currículo, vão te admitir pela sua capacidade técnica e vão te demitir pelo seu comportamento. Tem gente que É, adora, isso aqui é uma caneca de água, tá, gente? É água, mas tem gente que adora tem fazer aqui, né? assim, foto com bebida. Pode ser um Verdade. café, pode ser um refrigerante, pode ser o quê? Mas assim, cuidado, porque de repente você vai impactar. Vamos supor uma pessoa que é evangélica, que ele não gosta de bebida, ele é um possível contratante seu e você bebe, já está fora. Por quê? Porque não sabe quais são as consequências. Então a gente tem que pensar demais, tem que tomar cuidado, cuidado com a palavra, é aquele negócio da seta, da palavra, da pedra que a gente joga, não tem jeito de voltar. Ah, mas não era isso que eu queria dizer. Mas disse, Já já foi, né, Ana? é É verdade. verdade. Nós falamos isso sobre a live, quando nós fizemos a live essa semana com a nossa consultora de imagem, com a Natália, e eu também participei de uma live com o Shigeo lá do Japão, e o tema foi justamente esse, sabe? A questão do Facebook. Uhum. Porque muitas vezes, o que acontece? As pessoas, é normal, as pessoas querem se expressar, as pessoas querem colocar lá, às vezes, story, por exemplo, você vê a pessoa na balada, dançando, pulando, agitando, bebendo todas, às vezes deitada no chão, se acabando, enfim. Isso tudo, às vezes, faz parte da vida da pessoa. Uhum. Mas isso tem que ser privado, sabe? Isso tem Uhum. que ser privado. Por quê? Porque, igual você falou, no mercado de trabalho, os empresários eles estão olhando esses processos comportamentais. Eles estão olhando, estão avaliando muito isso. E para você ter uma ideia, por exemplo, por exemplo, né, quando eu tinha o meu espaço, que era o espaço Hope, um espaço de beleza, enfim, você acredita que às vezes eu não contratava, eu não fazia entrevistas por causa da foto do WhatsApp? Ó, A foto de perfil? Verdade. Às vezes eu recebia um currículo, na hora que eu olhava a fotinha do perfil, a pessoa de biquíni, sabe? De uma forma muito assim, muita vontade, vamos dizer despojada assim, e eu demais. olhava, era muita vontade. Então eu ficava, nossa, não é o tipo de perfil que eu quero. Mas não é um pré-julgamento, entende? Não é isso, não Uhum. é que a gente está julgando. É só para as pessoas entenderem qual que é a importância da comunicação que ela quer passar para as pessoas.
diante de Po- tudo aquilo que ela Posso, faz, né? posso te dar um exemplo que está acontecendo Pode, agora? Olha sim. só, eu sempre faço lives com esse fundo neutro. Por Uhum. quê? Ah, porque eu não tenho outro lugar na minha casa. Também, o melhor que eu acho é isso. Mas o que eu quero chamar a atenção? Eu quero destacar muito eu. Por exemplo, aqui na minha frente tem uma janela. Eu tenho uma janela aqui, eu tenho uma janela ali, do lado de cá e do lado de cá. Ou seja, você está vendo que tem mais luz do lado de cá, mas tudo bem. Mas tá Exatamente. dando. É. À noite, aí eu coloco dois refletores, ou até um em cima aqui. Por que eu estou falando isso? Sabe, a escolha da minha roupa. Por que eu estou aqui com a camisa com gola? Porque, por exemplo, eu me acho muito pescoçudo. Se eu tiver com uma camisa, tudo bem, eu estou em casa, poderia. Aí se eu colocar uma gola rolê, ou então uma gola, uma sem gola, né? Como se fosse uma camiseta, ia destacar muito o pescoço. Aí falou, opa, então o que eu gosto? Eu gosto dessa coisa porque diminui o pescoço. E a cor? Esta cor destaca com o fundo. Gente, mas o que é isso? Tem que pensar nisso tudo? Tem que pensar em muitas coisas. E outra, essa live vai ficar gravada. Vai. Isso vai ficar eternizado. Então, assim, não deu tempo de tomar um banho, mas eu dei uma ajeitada no cabelo que a gente não está podendo cortar. Então, assim, a gente tem que preocupar. Ô, Raquel, olha só. Você vai ser gravado, muitas vezes, em eventos. Você vai ser fotografado e, no mínimo, você está sendo fitado por todos os olhos. Então, você tem que estar, no mínimo, bonitinho ou bonitinha ali, É em verdade. respeito à sua plateia. E eu falo muito também, por exemplo, no caso, quando as pessoas vão em casamentos, por exemplo, tá? Tem gente que fala assim, ah, o casamento é simples, eu vou simples também. Eu não vou, sabe, eu não vou me arrumar porque o casamento é muito simples. E aqui em casa eu sempre falo com os meninos o seguinte, não importa se o casamento é simples, se a festa é simples. Isso aqui não importa. O que Aham. importa é como que você vai prestigiar aquelas pessoas, no caso, você foi convidada, à altura que elas merecem para aquele momento, Sim, sabe? Então, eu entendi. já vi, por exemplo, festa de 15 anos, as pessoas de tênis, de bermuda, em festa de 15 anos. E os meus são tudo arrumadinho, todo mundo vai arrumado, alinhado. É lógico que não vai de plumas e paetês, porque seu evento foi muito simples. Mas eu acredito que quando a gente, a partir do momento que a gente sai de casa para a gente prestigiar um evento, para a gente poder prestigiar algo que vai acontecer, é importante também a gente se arrumar e entender que aquilo faz parte do processo, Faz não é? sentido. Sim, faz sentido total, né? À toa que o Chama faz sentido o seu programa. É Exatamente. incrível, você tem que, no mínimo, Você tem que prestigiar respeitar todas as plateias, e todo mundo. principalmente porque as pessoas que estão na sua frente, vamos supor que você esteja dando uma palestra. Palestra gratuita, mas no mínimo o tempo daquelas pessoas ali, eles estão investindo. Então você tem que Com respeitar isso certeza, é respeito. Eu, por exemplo, eu me arrumei, fiz a maquiagem, ó, aí. né? Passei perfume. Gente, eu sou Ó, a única pessoa que passa perfume para fazer live. Teve uma vez que eu estava passando perfume, e minha filha olhou para mim e falou assim: mãe, você está passando perfume para quê? Eu falei assim: não, porque eu vou fazer uma live. Eu preciso estar perfumada. É super engraçado isso. E eu que passo legal. mesmo, eu passo perfume. E eu tô aqui, eu tô de saia midi, tá? Saia midi, cafezinho aqui, porque receber os convidados tem que ser assim, né, gente? Tomar Ah, café. que legal. Pois é. Então, e a gente tem que prestigiar, sabe? Prestigiar as pessoas. E não só prestigiar também, mas prestigiar nós mesmos também, não é verdade? Com Então, a gente certeza. tem que cuidar da gente para a gente poder conseguir passar a comunicação, passar as informações. Teve uma vez que eu fui num evento, um evento de palestrantes. E eu fui, né, arrumada, normal e tal. Acho que eu falei isso na live ontem. E quando eu cheguei na recepção, a pessoa chegou para mim e falou assim: olha, seja muito bem-vinda. Falei: ai, obrigada. E eu peguei meu nome e tal. E ele falou assim: olha, você é palestrante, não é? Aí eu falei assim: não, eu não sou. Não, eu falei com ele assim: não, eu sou palestrante, mas eu não sou palestrante de hoje. Falou: nossa, mas você tem muita cara de palestrante. Eu falei assim: ah, que bom, por quê? Porque eu estou conseguindo passar a comunicação daquilo que eu faço. Olha que incrível isso. Acontece quando eu vou fazer um evento como mestre de cerimônia.
Aí quando eu chego sempre antes, junto quase sempre, aliás, antes dos palestrantes, mas muitas vezes até junto, porque os palestrantes chegam antes para ver a questão técnica. E muitas vezes me perguntam, você é o palestrante? Eu falei, ó, hoje não. Isso acontece muito. Então, isso Aham. tem tudo a ver com qual é a imagem que você quer passar, qual que é a comunicação que você quer passar para as pessoas, Sim. não é? Então, isso São, é muito importante, principalmente você como comunicador, né, Anderson? Quando você dá cursos de oratória, esses cursos na parte de comunicação, marketing pessoal, isso faz todo sentido, não faz? faz todo sentido, porque muitas vezes não adianta também você só ter uma roupa bacana, né? Você está maquiado ou maquiada. Fala maquiado por quê? Porque eu me maqueio quando eu vou fazer comerciais de televisão. Passo pó, passo não sei o quê, passo não sei das quantas e tal. Então a gente fala maquiado e maquiada exatamente por isso. Agora não adianta nada você só ter a embalagem. Você tem que ter o conteúdo. E Com para certeza. mostrar aquele conteúdo, você tem que ter uma técnica. Vou falar rapidinho de duas técnicas Pode maravilhosas. falar. Comunicação verbal e Aham. comunicação não Então, verbal. A comunicação verbal tem a ver com o seu volume da voz, a velocidade do que você vai falar e o tom, a variação. A gente chama de VVT. Se você souber variar o VVT, você conta todas as histórias para todas as plateias. É mais ou menos quando o cara do atendimento do call center te liga e te convence a comprar alguma coisa. Ele não está te vendo, nem você vendo ele. Então ele te convence pela variação do VVT. E quando eu falo em volume, é intensidade da fala. Se você grita ou se você sussurra, você está soltando muito ar ou pouco ar. Isso é intensidade, isso é volume. Porque tem gente, Raquel, que confunde volume com tom. Vou dar um exemplo aqui, que é uma frase que eu sempre falo. verdade, O verdade. prefeito da cidade falou num tom tão baixo que ninguém ouviu. Vou repetir. O prefeito da cidade falou num tom tão baixo que ninguém ouviu. Na verdade, não é tom que ele quer dizer. O prefeito falou num volume tão baixo que ninguém ouviu. Tom é outra coisa. Tom tem a ver com graves e agudos. Se eu estou falando para você agora, e aí, Raquel, tudo bem? Eu estou com o meu tom lá em cima, ou seja, eu estou de forma aguda, eu estou falando de forma aguda. Agora, se eu engrossar a voz, eu estou falando num tom mais baixo. Isso é tom. Isso é Entendi. mudança de tom. E velocidade nada mais é do que o ritmo que você fala. Tem gente que fala muito rápido e você não consegue entender. Pelo amor de Deus, fala mais devagar. Agora, tem gente que fala devagar demais. Aí dá vontade de dar um chute na cabeça da pessoa. Então, gente, não pode ser nem de mais e nem de menos. Para intensidade, para velocidade e o tom você tem que variar. Porque senão a sua apresentação fica monótona. O que significa monótono? Monótono, mesmo tom. Ó, fica É enfadoso, verdade. chato. Então que você tem a E, possibilidade de variar. A e a gente comunicação só verbal. consegue isso através das técnicas, não é? Tem que fazer. Você tem que Estudando. conhecer. Você tem que conhecer quais são as técnicas para que você possa praticar. Praticando, você vai ouvir e vai ver, opa, tá legal, tá interessante. Uma dica incrível para você variar o VVT. Se você tiver ou não criança em casa, conte histórias infantis, ou para eles ou para você mesmo. Eu estou aqui agora fazendo uma live com a minha amiga Raquel Viana. Oh, Raquel, mas que legal, isso aqui, entendeu? Aí você tem a possibilidade de mudar tom, de Legal. ampliar a sua forma. Gente, é show de bola. E a outra É, dica é com relação à comunicação não verbal. Gente, o corpo fala sem precisar dizer uma palavra. E a testa que a gente tem mania de franzir quando está conversando com outras pessoas. Aí você não sabe se você tem dúvida ou se está passando essa dúvida para o outro. Então por que o espelho é legal para você conversar muito na frente dele? Para você conhecer essas feições assim. Converse bastante no espelho. Você vai ver se estiver ou não te agradando. Agora o ideal mesmo é gravar. Grave as suas apresentações e veja várias vezes. Aí, quando verdade. você pensa em comunicação não verbal, você tem que pensar no seu posicionamento. Onde é que você vai ficar numa apresentação? Você tem que pensar na
postura. Você não vai fazer uma apresentação, né, meio corcunda assim, de uma forma, né, caidaço. Você não vai atender o seu cliente também da mesma forma, vender um produto. Você que é líder tem que ter uma postura de líder. Você não basta só ser, você tem que parecer. Eu sempre digo isso. E a questão da gesticulação. Tem gente que fala assim, eu gesticulo demais. Tem que ver se realmente é demais. Parece um polvo, né? Tem Parece gente que é só polvo. aquele João do Posto, aquele João do Poço. Ou então, o cara que fica paradão. Fica Eu tô engessado. aqui para falar sobre oratória que eu estou gostando demais. Olha só como é que eu estou feliz. E por falar nisso, e semblante? Tem gente que fala assim, gente, eu estou muito feliz em estar aqui. Olha só. Então, cuidado. Você tem que ter congruência no que você Tem que fala ter e um, no que é você um faz. conjunto, né, Anderson? Eu, É um, quando eu faço é um todo conjunto, harmonioso, é isso aí. é um tom harmonioso. Quando eu fiz o curso, né, Academia da Oratória também, você sabe que eu faço o curso, e você falou tem tudo a ver, porque assim, às vezes, antes, quando eu gravava vídeo, eu consigo me expressar, eu não tenho nenhum problema com a questão de gravar vídeo, de falar em público, eu não tenho esse problema. Mas com as técnicas e com os aperfeiçoamentos, igual você propõe para as pessoas, é interessante, porque às vezes eu falava vídeo, gravava os vídeos, mas a minha expressão facial não estava condizendo com o que eu estava falando, mesmo eu sentindo, sabe? Mas isso porque antes eu não sabia das técnicas, então eu comecei a falar, igual por exemplo assim, olá, bom dia, hoje o dia tá lindo, eu sou super feliz de estar aqui com vocês. Então você tem que mostrar, até mesmo na sua expressão, o sentimento que você está passando para a pessoa. Porque a pessoa que está lá do outro lado, ela vai entender e ela vai falar, foi o que você falou. Às vezes a reação não condiz com o que a pessoa está falando. Né? Então isso faz muito sentido mesmo. Adorei as dicas. E vamos falar um pouquinho a respeito de como que a gente consegue aproveitar as grandes oportunidades e a gente agarrá-las com força. Ô, Isso é muito Raquel, eu importante. tenho um livro. Você já falou do meu livro, está aqui o livro. E eu Fale tenho bem também, eu já estou na agora. metade dele. Ah, yes! Então, olha só. Fale bem agora ou cale-se para sempre. Você está vendo invertido aí, mas eu estou traduzindo para você. Então, fale bem agora ou cale-se para sempre. O que quer dizer essa frase? Aliás, o meu mote, a minha frase de trabalho é hashtag fale bem agora. Por que eu deixo claro isso, Raquel? Olha, as oportunidades estão aí. Ah, mas estamos em quarentena. Piorou. Agora que você tem muito tempo para fazer muita coisa que você não tinha. Agora Se é o por momento. acaso, é o momento. Se por acaso você tem alguma coisa na cabeça, está na hora de passar daqui para o papel, o computador e depois ação. Não adianta nada. Eu tenho a melhor ideia. Olha, Raquel, que sensacional. Aí você conta para uma pessoa, duas pessoas, mas não executa. Quá, 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 quá. A diferença de quem tem sucesso para quem não tem sucesso é a capacidade de agir, de ter feito daquela ideia uma ideia de sucesso. Então, quando você me pergunta, e as oportunidades? Gente, no mínimo, você tem que deixar claro aquilo que você pensa, para que os outros possam comprar de você a sua ideia, a sua sugestão, por acaso o seu produto ou o seu serviço. Se você não deixar claro para as pessoas aquilo que você pensa ou como pensa, como é que você vai vender o seu próprio peixe? Então, quando você me pergunta, a resposta é: aproveite para conhecer bem as boas ferramentas da boa oratória para encantar as pessoas que estão à sua frente, ou pelo telefone, ou por essa telinha aqui. Tem muita gente fazendo live, é aquilo que eu te falei. Tem gente que esquecendo isso, aquilo outro e tal. E muitas vezes esquecendo até de ser eloquentes, né? Ter uma boa oratória. Então tá aí, fale bem agora. Ah, mas ainda não estou preparado, então se prepare. Que é a hora que tiver a oportunidade passando na sua frente. Opa, quer um exemplo? Olha só. A pessoa agora está em casa, mas vamos supor que ele trabalha ali numa empresa que tem vários setores. Só que o cara morre de vontade de mudar de setor. Mas ele é tímido.
ele não fala, ele não deixa claro para o líder imediato, para aquele supervisor da área dele, que ele teria vontade ou possibilidade de mudar. Como é que ele vai saber, gente? Não Verdade. tem jeito. A comunicação, não é? Que não Sim, tem. a comunicação, a verbalização, a intenção, todas essas possibilidades de comunicar, não falei que é só através da voz, mas deixe claro, é igual o cara que quer dar exemplo e fala assim, eu sou melhor, eu tô... Gente, faça, faça. Você que é Verdade. mãe vai entender, eu que sou pai também é a mesma coisa. Eu faço pelo meu exemplo. Se eu falo com meu filho, olha, não fume e eu estou fumando, que exemplo é esse? Se Não, você é líder e tem liderados, idem. A mesma coisa. Então, que você tenha essa possibilidade de aproveitar as oportunidades. Elas estão passando na sua frente. E use bem a sua oratória. Fale é verdade. bem agora ou cale-se para sempre. E dentro da PNL, antes, você me deu um gancho aí de falar que dentro da PNL, o que que acontece? Às vezes as pessoas ela têm um bloqueio, tá? Um pensamento que são as crenças que nos limitam de conquistar os nossos objetivos. E uma Aham. das grandes crenças da oratória é aquela seguinte: eu não vou conseguir, eu não vou fazer, o que ele vai pensar de mim? Olha quantas crenças as pessoas vão colocando na mente dela e isso vai limitando. Será que ele vai me ouvir? Será que ele vai fazer? Será que ele vai acontecer? Será? Então, é tanto será e é tantas vivências que a pessoa passou que isso pode ter causado também essa timidez, sabe? Aham. E muitas vezes as pessoas pensam assim, por exemplo, eu não vou fazer porque eu não sei. Então, eu vou deixar uma outra dica aqui de PNL para vocês, que é a seguinte: todos nós podemos ser quem a gente quiser ser através das nossas escolhas. Então, se você não sabe algo hoje, é simples, puramente porque você não aprendeu. Aham. Olha que importante isso, porque as Não é? pessoas, todos nós somos passíveis de aprendizagem. Por Sim. exemplo, se eu quiser hoje ser uma, sei lá, uma excelente arquiteta, o que que me impede de hoje ser uma arquiteta é porque eu não aprendi. Uhum. Então, eu vou aprender a ser uma arquiteta. Se eu quiser ser hoje uma doutora neurocientista e vou fazer cirurgias no cérebro das pessoas, eu vou ser. Por que que eu não sou? Porque eu não aprendi. Então, se Uhum. eu quiser ser, por exemplo, uma excelente oradora, ser uma excelente locutora, uma excelente comunicadora, eu vou ser, porque eu quero aprender a ser. Porque Sim. a nossa mente, ela absorve tudo aquilo que a gente coloca nela através da aprendizagem. Uhum. Então, todas as pessoas não precisam ter medo de fazer. O que elas precisam é aperfeiçoar os seus conhecimentos e se tornar bom naquilo através das suas escolhas. Sem Então, dúvida. não precisam ter medo, né? Sem Vamos dúvida. ler aqui, ó. A Camila, ela mandou aqui, ó. Passei a vida toda construindo meu nome, Camila Dutra. Aqui em Portugal, eles não conseguem pronunciar com tanta facilidade o Dutra. Daí tive que usar o Vieira, que é comum. Ah, e eu torço para o Braga. Então, a jornalista lá, e ela torce para o Uhum. Braga, tá? Estou aprendendo muito, muito sobre isso e, claro, buscando amadurecimento para lidar com as diversas culturas e formas de lidar com a minha profissão, que ela também é jornalista. Aham. Então, principalmente um jornalista, que tem que ter uma comunicação muito aguçada, não é? Uhum. Você falou aí de autossabotagem. Deixa eu só fazer um cumprimento especial a uma pessoa que está nos assistindo aí. Ele está falando lá de Manaus. Ele é meu Ai, conterrâneo. quem é? Ele é Quem? de Montes Claros. É o Júnior Arruda. Ele é o Ai, Júnior, seja Vanderlino bem-vindo. Júnior. Vanderlino Arruda Júnior. Sabe quem é esse cara? Não, conte pra gente, vamos saber Este quem cara, ele foi exatamente a pessoa que registrou o nosso casamento. é. É mesmo? Aqui em Santa Ah, Luzia. Olha que ah, coincidência. muito O bem. Júnior, ele deve estar morando em Manaus ainda, depois ele me confirma se ele ainda está em Manaus. Ele é lá, ele é filho de uma pessoa, de um ilustre escritor lá da minha cidade, de Montes Claros, o Vanderlino Arruda, que é um grande palestrante, uma pessoa totalmente do bem. Ele é filho do Vanderlino Arruda, por isso que ele é o Vanderlino Arruda Júnior. Ele era, na época, trabalhava com imagens e ele veio aqui em Santa Luzia para registrar
o nosso Que legal. casamento. Seja Abraço, bem-vindo. Júnior! Seja bem-vindo, Júnior. E o seu livro Fale Agora, ou Fale bem agora. Fale Bem Agora, ou Cale-se para Sempre, Aham. né? Como Olha, as pessoas conseguem hoje estar com o livro em mãos hoje? Porque olha ia ter o só, lançamento, né? Gente, olha só, ia ter o lançamento do livro, ia ser um evento muito lindo, mas acabou que coincidiu com essa questão toda do corona, então nós vamos deixar o lançamento para depois, né, Anderson? Depois com nós vamos ter o certeza. lançamento oficial, mas ele já está vendendo o livro Sim, está todo vapor aí, não é? sim. Então, esse livro, você que tem interesse em conhecer as boas ferramentas da oratória, você pode adquiri-lo pelo meu site, andersonveloso.com.br. Tem lá livro, você clica em livro, tem lá comprar. É R$ 35, eu te mando com dedicatória e autografado onde você estiver. Ah, Júnior, se quiser ir ó, lá em Manaus, eu mando também. Já mandei para o Pará, já mandei para Amazonas, para uma cidade do Amazonas, e já mandei para todas as regiões do país. Então, assim, as pessoas estão gostando. Por quê? Porque tem uma linguagem muito leve, e eu vou aqui destacar uma partezinha aqui, não sei se você consegue ver. deixa eu tirar os comentários aqui. Calma aí. Aí as Tá, pessoas é não só para conseguem. que você note que tem algumas partes já vem achuradas, tá vendo? Já vem em Sim, negrito. Como negrito. assim? É como se eu gosto muito de ler livros marcando. Marca texto, eu Eu gosto também, muito de também. deixar em destaque. Vou até aproveitar e fazer uma foto aqui agora. Ó, capricha aí no sorriso. É Deixa porque eu você fazer tirou outra, os comentários. faz outra aí. Deixa eu colocar o Vou fazer coração. outra. Ah, atenção. Aê! Então, ó, só voltando aqui, eu gosto muito de fazer de marcação. Então, o que eu fiz Aham. nesse livro? Eu já marquei por conta. Eu já deixei claro, já grifei, já negritei umas partes que eu acho interessante de cada página. Isso, mania minha, mas eu achei, o livro é meu, eu vou fazer dessa forma. As pessoas estão Certo, gostando. vamos fazer. Se gostar bem, se não gostar também tá tudo bem. Muito legal, muito legal. Tudo bem Mas então é também. isso, através do meu site, Aham. andersonveloso.com.br, você consegue então adquirir o meu livro. Como eu disse, vai com dedicatória. Claro que você vai ter que me mandar em inbox o seu endereço para eu te mandar pelo correio. Os correios estão funcionando, viu? Tá funcionando, né? Não. Ai, que bacana, Anderson. Eu já tenho o meu, já estou na metade dele, estou adorando, estou amando. Muitas Isso. dicas legais, eu super indico, assim. E o Anderson, ele, além de ser um excelente profissional, é um amigo, assim, que eu gosto muito, que eu admiro, né? A gente conversa. Gente, hoje nós fizemos um teste, uma live teste de manhã, que foi super engraçada. Ele entrou dentro do Instagram, falou, vamos testar uma ferramenta, aí começou a testar a ferramenta, descobrimos que a ferramenta ela é interessante para quem tem iPhone, que é Aham. você passar os slides das apresentações no Instagram, e eu fui tentar no meu que não é iPhone, aí eu chamei ele, a gente ficou... É uma bagunça toda, mas isso tudo porque a gente quer aprender, a gente quer ter mais conhecimento, e nós queremos levar tudo de melhor que a gente pode oferecer para vocês, né? Uhum. Eu gostaria muito de te agradecer. Deixa eu voltar aos comentários. Calma que a gente não está terminando, a gente ainda tem alguns minutinhos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? O Anderson está aí. Enquanto vocês fazem alguma pergunta relacionada à comunicação, à oratória, eu vou estar passando alguns recadinhos, tá, Anderson? Uhum. E amanhã nós vamos receber a Sônia Jordão aqui no nosso bate-papo, na nossa entrevista do canal Faz Sentido com a Raquel Viana. Você conhece a Sônia? A Sônia ela é escritora, ela já fez 11 livros, não é? 11 11, livros. 11 Sim. livros. Ela vai estar conosco amanhã às 8 horas. E ela é uma graça, é uma palestrante também, é uma fofa, uma pessoa que tem muito conhecimento e nós vamos conhecer também a história de vida da Sônia. E no dia 17, na sexta-feira, nós vamos receber o professor José Inácio, que o Anderson também conhece. Anderson, o que você me diz do professor? Ô, Raquel, sabe aquelas pessoas que você pergunta, sabe aqueles curadores, aqueles tutores, aqueles mestres, aqueles professores? Porque o Zé, ele tem uma bagagem gigante de sala de aula.
Além disso, ele tem uma habilidade que pouca gente tem, é de fazer mágicas. Eu E ele falei tem um curso, dá uma espremida nele para ele falar sobre o curso que ele tem de Aprendendo com Mágica. Para você Eu ter ia ideia, fazer o dele, o último. sim, Eu ia fazer, é, eu me inscrevi para fazer, você acredita? O último, mas acabou que deu no mesmo dia do curso de PNL de vendas. Então eu tive que dar entendi. um curso de PNL de vendas e não fiz o curso dele, que é aprender a fazer mágica nas palestras. É encantador, é encantador. Exatamente. Aí que eu ia chegar. Gente, para você que está nos assistindo agora e tem interesse em chamar a atenção, na verdade, encantar ainda mais o seu público, aprenda um truque ou outro de mágica para que você possa colocar na sua apresentação. E É fica muito legal. didático, fica bacana. E outra, todo mundo gosta. Olha, eu desconheço pessoas que não se encantem. Tem gente que fala assim, que fica com raiva porque não sabe como é que ele fez. Mas a graça tá aí. Como é que ele fez isso? Esse cara é um bruxo? Não, gente. Isso tem toda uma É técnica, um mágica, é estudo muito e legal. E ele prática. Você falou a palavra mágica. É o que na oratória também funciona. Prática. Tem que fazer várias vezes. verdade, verdade. E É um nós vamos craque. falar com ele na sexta-feira, nós vamos falar sobre isso tudo, tá? Tá rolando um sorteio aqui no meu Instagram. Corre lá para participar do sorteio. Eu vou dar um workshop de 3 horas de PNL aplicado em vendas. Serão para 20 pessoas que eu vou sortear no Instagram e cada pessoa vai levar um convidado online. Então são 40 pessoas. Gente, 3 horas de conteúdo de PNL, como a gente aplica nas vendas, vai ser sensacional. Corre para o sorteio no meu Instagram. Ahn, Deixa eu ver quem mais recadinho. Estou participando também do desafio Você em Evidência. São 30 dias de mudança de mindset. É um desafio que eu faço, tá? Hoje nós estamos com uma turma de 10 pessoas. Ele é um desafio super exclusivo, onde são 30 dias de mudança de pensamento, mudança de comportamento, autoconhecimento. É incrível também esse desafio. Quem tiver interesse de participar na próxima turma, pode me chamar no direct. O nosso canal no YouTube Faz Sentido com Raquel Viana, tem todas as lives que nós estamos fazendo. E o programa, ele acontece de segunda a sexta, de 8 às 9, aqui no Instagram, tá? E vai para o canal. E eu vou lançar também o meu programa de rádio. Estou super Oh, feliz. Nós vamos lançar um programa, é uma rádio web internacional, ela é lá do Japão, e ela já tem um alcance na Europa, então você é a única coach da rádio, estou muito feliz também. O lançamento vai ser no dia 7, não, dia 12 de maio, eu vou estar confirmando com vocês, e você já é um convidado para poder oh. entrevistar. Gente, olha pra você ver, eu já vou entrevistar o Anderson para a nossa rádio, e aí muitas novidades chegando, tá bom? Que E legal. Anderson, vamos finalizar com você com chave de ouro, porque você é o nosso convidado especial. Ah, pessoal, lembrando também o seguinte, tá? Rapidinho. Eu vou ter uma live hoje lá no Instagram, Instituto Raquel Viana, às 18 horas. Vai ser uma live que nós vamos falar sobre a mente e a mente cria. O E, que a mente cria? sim. O tema é A Mente Cria. E a proposta da live de hoje, às 18 horas, lá no Instagram, Instituto Raquel Viana, é falar o que a mente cria que faz com que a gente não consiga atingir os nossos resultados nas vendas. Instituto Raquel Viana, ok? Hoje, às 18 horas, na live. Anderson, meu querido, fecha com chave de ouro. Recadinhos, beijos e abraços. Agora é com você. Obrigado, Raquel. Obrigado pelo convite. Eu deixo assim um super final para você. Aquela história que nós falamos aí. Aproveite as oportunidades. Estão passando. É Falei bem o agora, o cálice fechamento, passa. né? A gente fala Exatamente. isso na oratória, que é o quê? É o fechamento. Tem uma frase, como é que você lembra da frase? Quando a gente fecha uma palestra com chave de ouro, tem uma frase que fala sobre isso, eu me esqueci. Mas é fazer um Depois bom fechamento. Bom Ah, fechamento. sim, exatamente. Então é isso que eu vou fazer agora. Então que você tenha essa possibilidade de aproveitar todas as oportunidades. Agora, a Raquel deu uma dica o tempo todo na face dela, algo que eu gostaria que você também fizesse. Gente, qual que é a menor distância entre dois pontos? Se você lembrar, é uma reta. Qual que é a menor distância entre duas pessoas?
é o sorriso. Está estampado no rosto da Raquel. Que você tenha mais simpatia, mais cordialidade. Estão falando muito sobre a comunicação não violenta, exatamente. É uma forma empática de você atingir do bem a pessoa e encantar todos que estão à sua frente. Esse é o meu Verdade. recado final. Sorria mais. Felicidades. Até a próxima. Obrigado! Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo. Grande abraço, Anderson, de coração. Obrigada, pessoal. Felicidades. Obrigado! Obrigada.